Então a gente recebe mais uma vez aqui para atualizar a situação na faixa de Gaza, para refletir sobre tudo que está acontecendo no Oriente Médio, o cientista político André Leist, ele que é presidente executivo da instituição educacional Stand With Us Brasil, especialista em Oriente Médio, em processo de paz, em uma série de outros temas. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, mais uma vez. A gente vai fazer uma conversa aqui nessa primeira meia hora do programa, que sempre acaba se estendendo um pouquinho, mas depois vai tratar das pautas nacionais. Hoje teve operação determinada pelo Alexandre de Moraes, de busca contra o deputado federal Carlos Jordi, lá do Rio de Janeiro. Teve também iniciativa aí de empreiteiras que estão tentando aproveitar essa porteira aberta para ter multa aliviada e muito mais dessa pauta turbulenta da qual a gente sempre trata. Mas lá na faixa de Gaza o assunto é mais turbulento ainda. E André, começando a nossa conversa, eu me lembro da sua última participação aqui, alguns meses atrás, e você falou que havia um prazo, não era exatamente determinado, mas algumas semanas durante as quais Israel poderia aniquilar o Hamas, neutralizar o Hamas, porque em caso de extensão dessa guerra, a pressão internacional poderia aumentar diante de tudo que a gente vê no noticiário, de mortes que muitas vezes são questionadas, de civis, seja de um lado, seja do outro. Os reféns ainda são 136. Ontem nós conversamos aqui com Rafael Rosenstein, major do exército israelense, porta-voz das FDI. Ele falou inclusive de um bebê que foi sequestrado com 9 meses e que ontem completou 1 ano em cativeiro. Ainda está lá, várias pessoas idosas, inclusive. Então a situação ela continua tensa, quer dizer, o Hamas não foi completamente neutralizado. E agora, como é que fica? Então, a guerra é uma guerra muito complexa, né? Essa talvez seja a primeira guerra de insurgência urbana, guerra de guerrilha e guerra em um ambiente urbano construído dessa magnitude da história da história moderna. A gente está falando de um território de 360 quilômetros quadrados, com 50 mil pessoas armadas, com 2 milhões de pessoas, 2 milhões de cidadãos dentro desse território. Muitos apoiam o Hamas, ou seja, não são pessoas armadas, mas ao mesmo tempo podem virar apoiar ou ajudar o Hamas de uma certa forma. Afinal, ele foi eleito com 74 de 132 cadeiras em 2007, então ele goza de um certo apoio. Alguns sequestrados que voltaram, que foram libertados no acordo há uns meses atrás, contam que ficaram na casa de famílias, que eram pessoas, alguns eram civis não armados, cuidando deles nas casas. Então, a gente está falando de que é uma situação totalmente diferente do que acho que o mundo já viveu, né? A gente está falando de quilômetros e quilômetros de extensão de túneis, até maior do que Israel tinha conhecimento. São milhares de entradas de túneis. Então, a qualquer momento pode sair alguém de um túnel, atirar um míssil antitanque contra tropas e voltar para dentro do túnel. As lideranças estão dentro dos túneis, os reféns provavelmente estão circulando aí, estão junto com as lideranças do Hamas para, provavelmente, Israel. Existem algumas notícias perdidas em Israel que dizem que Israel sabe onde está o Sinuar, mas ele está com reféns. Então, Israel não que tem é a maior liderança do Hamas na faixa de Gaza. Exatamente. A Sinuar, maior liderança, junto com Mohammed Deif, seria as duas grandes lideranças, o irmão do Mohammed Deif também. É complexo uma guerra urbana dessa magnitude. Agora, existem 2 tipos de vitórias militares nesse sentido. Existe a vitória no sentido de a destruição do Hamas como uma força paramilitar organizada em divisões, pelotões, companhias, porque existem essas divisões. Existe a divisão da faixa de Gaza, existe a divisão de Khan Yunis, existe a divisão de Rafah, existe toda uma série de divisões organizadas que o Hamas tinha. Essas divisões, a maior parte delas caíram. Eles não têm mais essa organização, principalmente no norte e no centro da faixa de Gaza. No sul da faixa de Gaza, ainda existem, se não me engano, 2 ou 3 divisões do Hamas ainda operacionais. Além da Jihad Islâmica, que é um grupo aliado. Além da Jihad Islâmica. Agora, o que existe ainda, e que isso é muito difícil de você conseguir até tirar o último terrorista armado, são a guerra de insurgência. Então, mesmo que não existam divisões organizadas, por exemplo, eles não têm controle
mais o território. Se você entra e corta o território, eles não têm como passar de um lado para o outro, eles não conseguem passar eletricidade ou combustível ou um gerador, não conseguem fazer resupply, né, fazer toda a alimentação. Então, esse tipo de logística eles não têm mais em boa parte da faixa de Gaza. Agora, existe insurgência, né? Insurgência. Tem 3 terroristas numa casa, eles podem subir no telhado e jogar um foguete. Então, eles ainda têm uma capacidade de atirar de volta? Tem essa capacidade de atirar de volta. É muito difícil conseguir pegar todas as pessoas, membros do braço militar, ou todas as armas em Gaza, assim como é difícil você acabar com o tráfico de drogas, o crime organizado em qualquer país, por mais forte que o país seja. Não é um sistema hermético. Agora, provavelmente, o fim da guerra será com o desmantelar do Hamas no sentido de organização e governo da faixa de Gaza. Mas só vai ter uma transição nesse. A gente já está na 4ª fase, né? O que eles anunciaram, 4ª fase da guerra. Então você tem menos ataques aéreos, você tem mais ataques pontuais cirúrgicos. A gente está falando de que assim, a faixa de Gaza tem 36 hospitais. Per capita é um dos lugares que mais tem hospital no mundo, né? 2 milhões, 36 hospitais. Eu conheço lugares que tem 1 milhão de habitantes e tem 3 hospitais, 5 hospitais, não 36 hospitais. Em todos os hospitais foram encontrados entradas de túneis, armas, lançadores de foguetes, vídeos das câmeras internas mostrando terroristas entrando com sequestrados nos hospitais para esconder eles nos hospitais. Assim, de uma certa forma, o que Israel faz, o que qualquer país livre faria, é tentar fazer o mínimo de dano possível para tentar cumprir seus objetivos, tentar encontrar os reféns e destruir a força militar que o Hamas usou, justamente para ele não usar essa força militar de novo para atacar Israel novamente, como eles disseram que iam fazer caso eles sobrevivessem à guerra. Então, é uma situação completamente diferente no que a gente chama de warfare. Quem estuda warfare vai entender que o 7 de outubro e a guerra entre Israel e Hamas vai ser um novo estudo de warfare no sentido de quais são os desafios que uma democracia enfrenta nesse tipo de situação. É muito difícil fazer com que isso aconteça sem atingir civis no fogo cruzado ou num tempo curto, como uma guerra dos 6 dias ou guerra de Yom Kippur, que durou 21 dias. É totalmente diferente, não é uma guerra entre exércitos. Enfim, Não, perfeito, seu apanhado geral, não é uma guerra entre exércitos num campo neutro, é uma guerra em área urbana, densamente povoada, e sob as quais os terroristas constroem túneis, quer dizer, sob instituições civis como hospitais, como escolas, como mesquitas, como até prédios de agência local da ONU, tudo isso que está sendo revelado aí pelo exército israelense. E só para registrar, para quem perdeu a entrevista ontem com o Major Rafael Rosenstein, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, nascido no Brasil, está disponível aqui no nosso canal, e o Duda chegou a perguntar para ele: vocês já sabem onde está o Sinwar, a maior liderança do Hamas na faixa de Gaza? E ele, obviamente, disse que não poderia responder. Claro que é uma informação de inteligência estratégica, se eles têm, eles não vão dizer que têm, porque isso pode mudar ali o processo para localizá-lo e, eventualmente, eliminá-lo. Madá, sua pergunta para o André. André, a gente tem essa questão agora que o Brasil embarcou também, que é a denúncia feita pela África do Sul, acompanhada de diversas ditaduras e do Brasil, de que Israel cometeria genocídio. Isso impacta na guerra de alguma forma? Como são vistos os países que embarcaram nessa denúncia? Primeiro que eu acho que é uma denúncia muito mais política do que jurídica, apesar de que a Convenção de Proteção e Combate ao Crime de Genocídio é um julgamento jurídico, específico dentro das convenções internacionais, que passa pela Convenção de Roma, o Estatuto de Roma e a Convenção de Genebra e outros acordos internacionais. Pelo meu conhecimento jurídico de lei internacional, e eu não sou especialista em direito internacional especificamente, porque eu não fiz direito, mas assim, não procede a acusação, porque para existir uma acusação, um crime de genocídio formal, o país precisa realmente engajar ativamente no genocídio, na destruição em massa proposital e intencional da população por motivos étnicos, religiosos e nacionais. Isso não existe, né? Não existe nada que prova em relação a isso, e justo o contrário. Israel fez, desde o início da guerra,
E, de novo, eu não estou falando isso porque eu sou judeu ou porque eu também tenho nacionalidade israelense. Estou falando isso porque são os fatos. Acontece que, aparentemente, no Brasil, poucas pessoas têm os fatos. E como eu falo hebraico também, eu tenho mais fatos do que outras pessoas que não falam hebraico também. Sugiro muitas pessoas lerem em inglês e em hebraico as mídias que acontecem no Oriente Médio, inclusive mídias árabes que trazem essas mensagens em árabe, em persa, etc. e tal, que mostra ajuda humanitária entrando, as ligações telefônicas, mais de 500 mil ligações telefônicas, os panfletos, a retirada, tem filmagens do exército de Israel protegendo corredores humanitários, porque o Hamas estava atirando nos corredores para impedir que as pessoas saíssem do norte para o sul. Quem está engajado em fazer genocídio não faz esse tipo de ação. Então, na prática, a acusação de genocídio não procede no âmbito jurídico, mas tem todo um simbolismo político por trás disso, né? A África do Sul tem sérias questões ideológicas com Israel, virou porta-voz de grupos super radicais anti-Israel, ora grupos que são contra a existência de Israel, ora grupos terroristas, como já recebeu o Hamas em 2015 em delegação oficial em Joanesburgo, ou grupos de boicote a Israel. Então eles acabam perpetuando e falando frases de efeito que promovem o boicote, desinvestimento e sanções contra Israel, a fim de tentar isolar o país. A África do Sul em si só tem sérios problemas internos. Primeiro, uma quantidade de mortos por violência doméstica igual a do Brasil, com 150 milhões de habitantes. 60 milhões de habitantes. Segundo, eles estão com um problema político interno. Está tendo eleição esse ano. Dizem alguns jornais que isso é um desvio de atenção e, ao mesmo tempo, uma tentativa de ganhar um pouco de conversar com a base dentro da África do Sul, que também é muito crítica ou anti-Israel, para tentar ganhar mais votos desse campo. Além de tudo isso, ganhar um pouco de protagonismo internacional, né? Porque você está lá, África do Sul, todo mundo está escutando sobre o seu país e você acaba ganhando um pouco de relevância internacional. Na minha opinião, acho que a acusação não se sustenta. Eu escutei todos os vídeos da defesa de Israel, as provas de Israel de que não há nenhum tipo de intenção a genocídio são cabais, são definitivas. Claro, existiram várias frases super condenáveis de políticos israelenses, que são frases lamentáveis, mas que não caracterizam o crime de genocídio e nem de política oficial de Estado. Essas frases não precisavam ter sido ditas, mas mesmo assim isso não caracteriza a política de genocídio na prática. E a gente sempre lembra que o Lula passou muito pano aí, para usar o jargão de rede social, para o Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia com as tropas russas, onde houve o extermínio de um monte de gente, não só militares, civis morreram em território ucraniano, e aí não se fala nada. Agora o Brasil apoia uma iniciativa da África do Sul que acusa Israel de genocídio, quando Israel está reagindo ao ataque terrorista do Hamas, que deixou 1.200 pessoas mortas, durante o qual 239 pessoas foram sequestradas, e, repito, ainda há 136 lá, quer dizer, é um duplo padrão contra os judeus, nesse caso. E além disso, como você comentou, existe aqui uma questão dos países que apoiaram. Tirando o Brasil e a Colômbia, todos os países que apoiaram, e a África do Sul, não são democracias. Todos os países que apoiaram são ditaduras ou são países não livres. Inclusive a Liga Árabe e a Organização de Cooperação Islâmica, que são juntas 57 países, fizeram uma nota no Twitter dizendo que apoiavam a decisão da África do Sul, mas muitos países não foram consultados e não emitiram opinião a respeito disso de forma individual, inclusive os Emirados Árabes, que são super próximos de Israel, desde os acordos de Abraão. Então, assim, nenhum país sério, no sentido de diplomacia internacional, apoiou essa decisão. Nenhum país sério. Mesmo assim, Israel aceitou participar do julgamento, porque Israel podia ter rejeitado, participar para poder provar que eles estão errados. E na minha humilde opinião, não vai sair uma acusação de genocídio, os juízes vão acabar vendo as provas e vão concluir que não há motivo para genocídio. Pode ter tido violações internacionais, pode ter tido violações de guerra, o Estatuto da Guerra é super complicado, acho que não existe guerra correta, sempre vai ter violação, sempre vai ter excessos, decisões individuais de soldados podem ser consideradas violações, claro. Pode ter, não tem problema.
mas que não há genocídio, isso é muito claro. Não há nenhum tipo de tentativa de genocídio. Se Israel quisesse fazer um genocídio, ela teria acabado a guerra dia 8. É quando o André diz não tem problema, que fica, não tem problema apontar isso, né? Não tem porque às problema vezes, apontar exato, a. é só para evitar edições exatamente. maquiavélicas. Eu entendi Se perfeitamente o que você existe. disse. Exato, vamos recapitular só para não Relaxa. ter aquele corte maldoso de alguém, né? Se Aqui a gente tá existe, se prevenido. existe alguém que acha que deve haver uma investigação por crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, como já houve no passado, isso é legítimo em qualquer guerra. E Israel não está isento de ser investigado por isso. Claro, é muito claro que o Hamas fez como grupo terrorista foi um crime contra a humanidade e foi uma tentativa de genocídio, no fim das contas, porque se eles tivessem poder para tal, eles teriam matado 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Só não fizeram porque foram impedidos. Agora, Israel é muito claro que não há nenhuma tentativa de genocídio naquela região. Agora, investigar violações, eu acho que isso faz parte do direito internacional e faz parte do interesse das pessoas saber se as democracias estão se comportando como as democracias dizem que estão. E Israel não está isento disso. Claro, né? A gente aponta desde o começo que uma guerra é cheia desses episódios específicos que a gente tem que avaliar caso a caso. E o governo Lula, só para resumir, ele coloca o Brasil nessa frente ampla das ditaduras, como eu chamo. Duda Teixeira. André, agora, uma vez que o Hamas seja derrotado na faixa de Gaza, o que acontece com o Hamas, esse Hamas que é um sucesso diplomático, aí consegue dobrar todas as ditaduras do mundo e o Brasil também? Olha, eu acho que o Hamas vai acabar, no fim, se reinventando ou deixando de existir da forma como existe. Eu particularmente acho que muitas coisas não estão definidas. Quando Israel lutou contra o OLP no Líbano, Israel invadiu o Líbano para afastar o OLP do sul do Líbano, cercaram eles em Beirute e, no fim, houve um acordo para o exílio deles e eles foram para a Tunísia. E o perigo dos foguetes da OLP do sul do Líbano cessaram por um tempo. Aí veio o perigo do Hezbollah, que é um outro grupo. Aqui vai ter que ter muita estratégia, porque pode um dia haver um acordo, eventualmente, de que a guerra acaba, volta os reféns, estou chutando aqui, tá? E o exílio dos lideranças do Hamas para o exterior e o fim do Hamas em Gaza, para que eles não sejam pegos e mortos por Israel ou presos por Israel. Então seria uma saída viva para o Sinuar. Acredito eu que não estou falando que isso vai acontecer, isso é uma opção. Isso entra junto também diplomacia. Então agora tem uma decisão tem uma proposta aí que estão falando da Arábia Saudita, de que Israel pararia a guerra, os reféns voltam e a Arábia Saudita normaliza as relações com Israel e alguma negociação se inicia para a criação do Estado palestino em Gaza e na Cisjordânia através das negociações que a gente já conhece, que aí precisa haver fronteira, segurança, refugiados, Jerusalém e tudo mais. Porque não adianta não falar sobre isso, não adianta Israel aceitar essa proposta e sair de Gaza, voltar para as fronteiras internacionais. E o que acontece com Gaza? Quem vai reconstruir Gaza? Quem vai governar Gaza? O que vai acontecer com o Hamas que sobrou em Gaza? Essas perguntas merecem respostas não só por interesse de Israel, mas por interesse dos próprios palestinos. Os palestinos merecem ter um governo que não vai causar uma nova guerra com Israel e não vai trazer Israel para dentro de Gaza de novo. Senão vai ter mais uma guerra, mais mortes, mais destruição. Não agora, mas daqui a 10 anos. Né? 10 anos da última guerra de larga escala, 2014. Então, são perguntas que não têm resposta e que merecem resposta. E é importante isso. Então, o Hamas no Catar, por exemplo, isso é uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o programa, é muito interessante o papel do Catar. Dizem algumas pessoas que se o Hamas realmente deixar de governar na faixa de Gaza e for destruído em Gaza, o Catar não tem mais nenhum tipo de interesse, não teria, então, mais interesse de manter as lideranças do Hamas em Doha, pagas com dinheiro público do Hamas e vivendo em hotéis 6 estrelas, com bilhões de dólares por ano. Por quê? Porque o Catar fez isso porque o Hamas ganhou protagonismo na política palestina em 2007 ao ganhar primeiro as parte das eleições e depois fazer o golpe, expulsar o Fatah da faixa de Gaza e controlar a faixa de Gaza à força em junho de 2007. A partir de então, o Catar enxerga no Hamas um player dentro do conflito palestino-israelense importante. E como o conflito palestino-israelense é, no mundo árabe, o assunto que mais mexe com os corações e mentes do mundo árabe como um todo, o Catar, que é um país muito pequeno, numa península minúscula, de 300 mil habitantes, viu no Hamas um motivo para poder
construir uma política externa de influência através de relações de dependência. Eles financiam o Hamas no primeiro momento, depois começa a guerra civil na Síria em 2010, 2011, o Hamas é expulso da Síria pelo regime sírio por ficar aliado aos que estavam protestando e contra o regime de Bashar al-Assad. Aí, então, os catares convidam o pessoal do Hamas para se instalar em Doha, e a partir de então cria-se essa relação de dependência. A partir do momento que você tem toda a liderança política da alta cúpula internacional do Hamas em Doha, você tem influência sobre o grupo, porque o emir do Catar liga para o líder do Hamas no momento que ele quiser e ele vai atender ele. Então isso gera uma relação de dependência e de influência. A partir de então, agora, com a pior crise do Oriente Médio dos últimos anos, o Catar se transformou num player muito importante no que diz respeito a negociações com Israel, com os Estados Unidos, com o Egito, com o Hamas. E então ele se orgulha dessa posição de independência política internacional, diferentemente dos Emirados Árabes, que são pró-Estados Unidos e Israel, diferente da Arábia Saudita, que são pró-Estados Unidos e estavam quase normalizando as relações com Israel, e que ambos são antagonistas ao Irã. E o Catar não. O Catar, ele fala com os iranianos, fala com os israelenses, fala com os americanos, fala com o Hamas, fala com o Talibã. Ele gosta dessa heterogeneidade da política externa. E, além disso, para completar, o Catar é um país que gosta de movimentos sociais religiosos. E o Hamas nada mais é do que a filial da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza. Ele tem interesse em movimentos sociais, ele gosta desses movimentos sociais de movimentação, de resistência. Eles seguem uma linha religiosa que é parecida com a do Hamas. Então, além de tudo isso, tem por aí um quê religioso de comportamento. Já que você falou tanto no Catar, a Al Jazeera, que foi chamada até pelo presidente do MENRI, aquele instituto que monitora a imprensa em regimes islâmicos, foi chamado de megafone do Hamas. Qual é a sua avaliação da Al Jazeera? Você acompanha? Ela realmente é usada como instrumento de propaganda? Eu digo isso porque aqui, não só o Lula deu uma entrevista lá outro dia, e me parece que há um alinhamento anti-Israel ali, mas eu vejo influenciadores aqui no Brasil, inclusive, compartilhando conteúdos da Al Jazeera. Qual é a sua avaliação sobre o nível de cobertura do que acontece entre Israel e Hamas? Olha, eu acho que acreditar na Al Jazeera é a mesma coisa que acreditar na televisão estatal da China, ou da Coreia do Norte, ou da Rússia. Regimes ditatoriais que possuem canal de televisão decidem o que é publicado, como a matéria é feita, como ela é editada e o que vai ao ar. Ponto. A Al Jazeera faz isso de uma forma brilhante, porque eles têm muito recurso. Se não me engano, a Al Jazeera custa mais de 15 bilhões de dólares por ano de orçamento, sei lá, uma coisa assim. E eles têm a Al Jazeera Árabe e a Al Jazeera English, a Al Jazeera América, que também tem em Londres e tudo mais. A pauta que cada uma dessas duas vertentes coloca são completamente diferentes. No que diz respeito, tirando a parte de Israel, a Al Jazeera inglês, ela é super progressista, ela coloca pautas identitárias importantes, pautas LGBT, pauta dos imigrantes, pauta de racismo contra negros nos Estados Unidos, o George Floyd, por aí vai. Então é um canal que atrai muitos jovens do mundo livre. E a Al Jazeera em árabe, no Oriente Médio, vai da linha do governo que tem uma linha super religiosa conservadora no Catar. Então não existe nada de pautas identitárias. É super conservadora, religiosa, não existe nada que tenha a ver com direitos LGBTs, direito da mulher, direito de imigrantes, nada. Não tem nenhum tipo de pauta progressista da Al Jazeera Árabe. Agora, é a mesma empresa. Ela atrai públicos diferentes, de maneiras diferentes, mas em relação a Israel-Hamas, ela tem um discurso unificado. Exatamente, porque é de interesse do Catar fazer com que Israel seja visto como Estado pária na região, seja estigmatizado, seja criticado, seja deslegitimado o tempo todo, desumanizado. Então a Al Jazeera tem toda é nítido isso, dá para ver, não tem uma entrevista que a Al Jazeera faça que não seja uma entrevista que possa trazer alguma coisa de positivo de Israel sobre tecnologia, sobre água, sobre fertilização, de grandes campos desérticos, nada. Não tem absolutamente nada do que as outras mídias fazem. A Al Jazeera está em Israel,
ela tem escritório em Jerusalém, ou seja, ela tem o DPO do Ministério da Comunicação de Israel, e mesmo assim, ela é extremamente agressiva, inclusive publicando fake news. A Al Jazeera foi uma das primeiras que publicou que foi Israel que atirou no Hospital no Al-Ali. Hospital Al-Ali, e depois acabou isso caindo. Agora, imaginem só a responsabilidade. Teve gente que poderia ter morrido linchada na rua por causa de uma coisa dessa, no começo da guerra. Certo. E, além disso, a Al Jazeera está lá em Gaza, e os seus correspondentes, assim, vamos lá, Hamas controla Gaza. Já cansamos de ver reportagens mostrando que jornalistas participaram, pelo menos filmando e reportando ao vivo durante o atentado de 7 de outubro. Eles entraram em Israel e filmaram os terroristas do Hamas entrando em bases, matando pessoas, mostrando o ataque. A gente sabe que o Hamas utiliza dessas imagens para tentar trazer solidariedade ao povo palestino. Isso, obviamente, pressionar governos que podem pressionar Israel, que pode parar a guerra e acabam servindo os interesses do Hamas. Isso não quer dizer que as pessoas não podem ter solidariedade ao povo palestino. E eu sou sempre misquoted, né, nas mídias sociais. Dizem que eu quero o extermínio do povo palestino, que eu quero que... Tudo mentira. Eu sou a favor de um Estado palestino, eu sou a favor que os palestinos tenham um lar nacional, eu sou a favor que negocie-se com Israel, eu sou a favor que os palestinos tenham dignidade, sou super solidário aos palestinos que morreram na faixa de Gaza, não envolvidos no conflito, mas ao mesmo tempo eu sei que Israel não quis esse conflito, que teria todos os palestinos que morreram estariam vivos se o Hamas não tivesse invadido Israel, que o Hamas não é um movimento de resistência, não é um movimento contra a dita ocupação, eles criaram mais entrada do exército de Israel em território palestino do que existia até então, que eles não conseguiram cumprir nada para a causa palestina, eles só prejudicaram a causa palestina. E tá tudo bem a gente assumir isso, mesmo as pessoas sendo pró-palestinas. Tá tudo bem, porque essa é a realidade. Se a pessoa é pró-palestina, ela tem que ser contra o Hamas. O Hamas não vai criar um Estado palestino. Perfeito. Você falou agora de uma coisa que eu considero interessante, que é, vamos dizer, esse duplo padrão que o Qatar faz não só com a Al Jazeera, mas com os investimentos em esportes, com os investimentos das organizações internacionais dele. O soft power. Soft power, que no Ocidente ele é progressista. Isso. E lá ele é, vamos dizer, entre as nações ali da região, é uma das mais duras. Sim. Com relação aos costumes religiosos, aplicação da Sharia, e ao mesmo tempo tem uma das rainhas aparecendo como se fosse uma mulher empoderada, né? De que forma que você vê isso se passando na sociedade ocidental, onde a gente tem progressistas ocidentais que se dizem democratas, torcendo para o Hamas? Nossa, essa é uma pergunta de quanto tempo a gente tem, né? Assim, eu acho que um dos principais problemas é que o Qatar, como o Qatar não é nem o Qatar, essa forma de enxergar o mundo no âmbito de que existe uma tentativa do mundo livre de conquistar, explorar e destruir o mundo não livre ou o terceiro mundo. Já foi essa época. Existem, claro, violações, existem países com interesses sombrios, inclusive governos de países democráticos que fizeram coisas erradas que a gente pode criticar e falar sobre isso. Mas é o que a gente chama da revolução da crise identitária da década de 60. A causa judaica sai, a causa palestina entra, povos originários, é criada toda uma narrativa de que os povos originários da região da Palestina foram expulsos a fim de dar espaço a um povo branco, europeu, colonizador, imperialista, trazido pelos poderes europeus àquela região, e ali instalaram um Estado alienígena, racista, chamado Estado de Israel. Isso é a narrativa que foi criada, e ela foi comprada por todas as outras pautas identitárias. Você apoia a minha pauta, eu apoio a sua pauta. Isso é muito claro. Agora, é muito fácil desconstruir essa especificamente, porque, os judeus que foram para lá, eles não foram em nome de nenhum poder imperialista ou colonial, eles fugiram desses poderes por antissemitismo. Os judeus que foram, a maior parte da população de Israel não são brancos europeus, são judeus do Oriente Médio que, por sua vez, fugiram dos países árabes e dos países da Ásia por causa da sua condição judaica. Os judeus sofreram antissemitismo na Argélia, na Tunísia, no Marrocos, no Iraque e no Irã, muito antes do movimento sionista surgir, ou seja, essa conversa de que existia
um mar de rosas entre judeus e as populações locais desses países. Teve momentos de florescimento dessas relações, mas não foi sempre assim, e isso está descrito em vários livros e historiadores italianos que foram para a Líbia e franceses que foram para a Argélia nos 1800, no começo dos 1800, que mostram que os judeus tinham que pagar, por exemplo, impostos por serem judeus e por não serem muçulmanos. Agora, a gente está em 2024, então isso acabou. E o que acontece é que, de uma certa forma, existe parte da sociedade do mundo livre que é a favor desses valores liberais, que é a favor desses valores e de costumes progressistas, e que, de uma certa forma, eles acreditam que apoiar regimes que são contra isso é apoiar os povos originais. Eu acho que você pode apoiar os povos originais, como, por exemplo, pode apoiar o povo palestino e o povo judeu, ao mesmo tempo continuar apoiando a democracia, a liberdade de imprensa, a liberdade das mulheres, a liberdade da população LGBT. Só que eles ignoram esses três, porque se eles apoiarem esses três, eles vão se deparar de que nenhum desses regimes perpetua ou acaba construindo nenhum tipo de política para poder fazer com que isso exista naquela região, e eles vão se deparar com um muro na frente deles. Então, é muito esquisito encontrar pessoas que apoiam um grupo terrorista Hamas. A única explicação que eu digo é cegueira ideológica e interesse político, que é o que a gente vê, por exemplo, o PCO fazendo por aí, que é um partido que não elege um deputado, mas que vai lá e fala que eles são 1000% pró-Hamas, enquanto que o Hamas protege tudo que eles dizem condenar. Fazem atos na rua com bandeirinha do Hamas e tudo. Né? Se essas pessoas fossem para Gaza, elas seriam provavelmente presas ou mortas. Agora você porque, falou... de novo, para não tirarem a minha fala de contexto, porque o Hamas iria prender elas, provavelmente, pelos seus atos, a forma de eles se vestirem e tudo mais. Ou seja, não há liberdade de expressão, de movimento e de ideias na faixa de Gaza. Nós aqui somos a favor de expressão e de movimento. Eu, particularmente, acho que o Brasil e todas as democracias liberais têm que ter liberdade de pensamento e de expressão, não pode ter liberdade de discurso de ódio. Aí é discurso de ódio. Falar que uma pessoa é a favor do Hamas, na minha opinião, é a mesma coisa que você falar que você é a favor dos nazistas. Isso deveria ser legal em todas as democracias. Só para esclarecer mais ainda o que você falou assim, que isso é muito fácil desfazer essa narrativa enganosa. Agora é fácil do ponto de vista racional, intelectual, aqui num programa em que as pessoas são conscientes a respeito desses elementos. Agora, em matéria de divulgação de massa, é bastante difícil, em razão dos interesses políticos, da cegueira ideológica, desses truques de manipulação que emissoras como a Al Jazeera fazem, se atrai por um lado e aí você despeja aquelas ideias que você quer inculcar na cabeça das pessoas por outro. Você tem maneiras muito sedutoras, com uma capilaridade muito grande pelo mundo, para conquistar corações e mentes. Né? E a gente que estuda os centros disseminadores de ideia, o uso deles por políticos, com infiltração de militantes, a gente sabe muito bem como é difícil contrariar essas narrativas e o quanto as pessoas vão ficando ou apaixonadas ou com muito ódio, e o diálogo vai sendo cada vez mais difícil de ser construído. Aliás, hoje mais cedo, já vou passar para o Duda aqui e fazer aí talvez a última pergunta dessa conversa. É difícil terminar a conversa com o André, né? Mas a gente tem pautas nacionais ainda. Hoje mais cedo pensei em tuitar, mas deixei para falar aqui no programa, que tem a ver com isso que você está falando, né? Que eu acordei lendo a notícia de um ataque do Paquistão ao Irã. E o Irã alegando que 3 mulheres e 4 crianças morreram no ataque do Paquistão ao país, que foi uma reação aos bombardeios feitos pelo regime iraniano. E eu estava só pensando, lendo aquela notícia, né, que quem condena Israel com base nas alegações do Hamas, muitas vezes travestido ali de Ministério da Saúde palestino, vai condenar também o Paquistão? Ou essa revolta em relação às alegações de mortes de mulheres, de crianças, é só contra judeus? Quer dizer, essas pessoas que se revoltam contra Israel, elas realmente são defensoras de civis inocentes, de mulheres e crianças, ou elas são antissemitas, elas são Israel? Quer dizer, parece que isso pesa mais. Eu acho que tem os dois. Eu acho que deve ter... deve não. Eu conheço e eu tenho alguns conhecidos palestinos aqui no Brasil que conversam comigo e, obviamente, que essas pessoas são solidárias aos seus próximos na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Claro. Não só eles, judeus, israelenses, tem muita gente solidária aos civis palestinos na faixa de Gaza.
Essas pessoas, muita gente que protesta que não tem muito a ver com o tema, ou seja, são pessoas que são solidárias aos palestinos, mas é uma solidariedade seletiva. Eles são solidários aos palestinos porque os palestinos têm um problema com Israel e eles têm um problema muito maior com Israel. Mas eles não são solidários aos iemenitas. 300 mil pessoas morreram no Iêmen. Sei lá, 80 mil crianças morreram na guerra civil entre os Houthis e os iemenitas. E ninguém protestou a favor das 80 mil crianças. Não teve nota presidencial sobre as 80 mil crianças que dizem que morreram no Iêmen, na guerra civil no Iêmen. Mesma coisa vale para a Síria, mesma coisa vale para Darfur, mesma coisa vale para outras regiões que tiveram guerras no Oriente Médio. Essa é a realidade do mundo. A solidariedade das pessoas ela é seletiva de acordo com seus interesses políticos. Muitas pessoas que protestam a favor dos palestinos estão protestando contra Israel, porque são contra a existência de Israel. Não é. Você pode ser contra tudo que o governo de Israel faz, mas você não pode ser contra a existência do Estado. Você é contra a existência da Rússia como país, ou da Venezuela, ou de Cuba, de regimes que são nefastos, ditatoriais, que prejudicam a sua própria população e que cometem crimes o tempo todo? Não, você não é contra a existência desses países. Dito isso, se as pessoas acham que o governo de Israel é tudo isso, eles podem ser contra o governo de Israel, mas não podem ser contra a existência do Estado de Israel, porque isso sim é antissemitismo, uma vez que é o único Estado do povo judeu no mundo. Aí se a pessoa não é contra a existência de nenhum outro Estado, mas é contra especificamente de Israel, é muita coincidência que de 193 países, o único país que você é contra existir é o Estado do povo judeu. Aí a pessoa tem um problema com os judeus e não apenas com a política específica de um governo específico de Israel. E é uma solidariedade seletiva, eles estão tão solidários aos iranianos, não são solidários às mulheres iranianas que estão lutando, não são solidários aos iemenitas, não são solidários aos iraquianos, não são solidários aos sírios, não são solidários aos palestinos que lutam contra o próprio regime do Hamas, quando tem protestos, quando tem prisões arbitrárias, quando teve assassinatos de jornalistas de forma completamente arbitrária na Cisjordânia. Eles não protestam contra a autoridade palestina, porque não ajuda a causa. A causa não é necessariamente para essas pessoas ajudar os palestinos, a causa é prejudicar Israel. Então eles não são solidários, essas que fazem isso, e não é todo mundo que fazem esse tipo de protesto, não fazem isso porque são solidários aos palestinos. Eles fazem isso porque eles são contra Israel. Quem realmente é solidário aos palestinos vai se solidarizar com os palestinos, mas também vai tentar encontrar na prática soluções para que os palestinos possam, assim, de uma forma lógica e segura, sair dessa crise, a guerra, o Hamas acabar, os reféns voltarem e eles engajarem em conversações de paz, que vai demorar anos, porque vai ter que se restabelecer um monte de confianças e acordos e reconstrução de Gaza, etc. e tal, para que exista no futuro, daqui a décadas, uma paz entre os dois povos na região. Duda Teixeira. André, agora o Irã atacou o Paquistão e o Paquistão atacou o Irã de volta. Essa guerra não declarada entre Irã e Paquistão tem alguma relação com a guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas? Não, eu não acho que tem uma relação, mas tem relação com o que está acontecendo no Mar Vermelho, tem a ver com, ou seja, não tem relação direta com Hamas e Israel, mas tem relação com a crise no Oriente Médio nesse momento. A gente está falando o Paquistão na sua política externa, aliado dos Estados Unidos. Eles conversam com os americanos, eles são um poder nuclear, abertamente um poder nuclear na região. E o Paquistão, por ser um poder nuclear aberto, ele tem uma relação de confiança com os Estados Unidos. A partir daí, eu não peguei o contexto há 2, 3 dias atrás do que realmente aconteceu, porque eu estava em outro tema, mas o fato do Irã atacar o Paquistão atacar o Irã de volta, mostra que o Irã tem problemas com vários países da região. O Irã apoia grupos separatistas e terroristas em vários países da região. Eles construíram pelo menos 4 grupos do zero, e isso mostra o quanto a ideologia do regime iraniano, não do povo iraniano e nem do país Irã, que é um país lindo, prejudica a estabilidade da região. Agora, vai ser impossível para os iranianos impedir
o caminho da paz e da normalização. Esse caminho, na minha opinião, é um caminho inevitável. Ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque as economias vão precisar se integrar, os países querem integração regional, os países querem tranquilidade, os países querem comércio, os países estão malucos lá por tecnologia, por energias renováveis, por trocar essa dependência do petróleo e do gás por outras fontes de renda, e os países que podem fornecer esse tipo de comércio, troca de conhecimento acadêmico, científico e econômico, são países estáveis. E quais são um dos países mais estáveis da região economicamente? É Israel. São países que têm relações com Israel, como os Emirados Árabes, como o Egito e por aí vai. Então, isso é um interesse dos países da região. Não me atrevo a dizer que depois que a guerra acabar e a Arábia Saudita fazer a paz com Israel, o Paquistão é um dos próximos países a fazer também essa relação. André Lage, senhoras e senhores, cientista político, presidente executivo da Stand With Us Brasil, sempre um prazer enorme conversar com ele, e ele ajuda, inclusive, o Papo Antagonista a manter essa identidade de um programa que analisa os fatos em todas as suas nuances, né? Para narrativas sintéticas e enganosas, vocês procuram outro canal. André, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado a todos pelo convite. Só tenho uma última dúvida, muito rápida e rasteira. Como é que está o futebol israelense? Você tem um time lá, você torce? Eu torço para o Maccabi Tel Aviv em basquete. Futebol não tinha time. Qual é o esporte mais popular em Israel? É futebol. É futebol também? É futebol, tem campeonato da primeira, da segunda, da terceira divisão, é um caos total também, torcida, não pode se juntar, tem briga. Mas país democrático normal. 100%. Obviamente que... Mas eu torço para o Maccabi Tel Aviv em basquete, que já ganhou o campeonato europeu, inclusive. É uma coisa que mexe com... Inclusive eu fui comemorar em Tel Aviv quando eles ganharam, 2000 e... não lembro agora, 12, 11, uma coisa assim. Maravilha. Mas não tenho. Enfim, o Israel participou da Copa do Mundo uma vez em 70, não fez nenhum gol, ou fez um gol, não fez nenhum gol. Mas é que isso é um dos boicotes que Israel sofre, né? Israel não pode participar das eliminatórias na Ásia, porque teria que jogar com países árabes que não aceitam Israel, tipo Síria, Iraque, por aí vai. E então Israel tem que participar das eliminatórias na Europa. E aí Israel tem que jogar contra a Alemanha. Aí complica. Aí complica. Eu perguntei isso porque eu já estou no espírito olímpico, a gente vai ter cobertura olímpica nesse ano no Antagonista. Vocês fiquem ligados. André, boa noite, bom trabalho. Obrigado. E a gente chama a vinhetinha para a gente poder reorganizar o estúdio aqui, fazer o nosso pit stop. Até já a gente volta com as pautas nacionais.